Paz do Senhor, irmãos. Vamos lá para mais uma lição. Hoje nós vamos estar aí na lição de número 8, falando sobre os clamores da alma, né? O texto bíblico básico está em Salmo 42, do 1 ao 8. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos. Diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Nós vemos aqui um texto, como alguns já conhecidos, que Davi ele demonstra, ele coloca para fora aquilo que está dentro da alma dele, né? O seu anseio por uma resposta de Deus. E não é difícil, não é diferente também isso conosco, acontece com cada um de nós, né? Aqui nós vamos ver no texto áureo, está em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso aqui é para nos apegarmos a quem pode nos responder as nossas perguntas. Porque momentos difíceis todos nós vamos passar. E no mundo tereis aflições, o próprio Cristo nos disse isso. E enganosa é a pregação de alguns que falam, que venha, aceite a Cristo e todos os seus problemas serão resolvidos. Você não vai ter mais nenhum problema. Irmãos, precisamos entender que Deus ele é poderoso para fazer a obra completa em nossas vidas. Porém, o que forja as nossas vidas, as nossas almas, são os momentos de dificuldade, não só alegria, não só momentos de respostas positivas, mas quando recebemos o não de Deus. O que acontece? Se você está preparado para receber o não de Deus, a sua alma está firmada na rocha, para ouvir como Pedro ouviu de Deus, de Cristo. Quando você estiver convertido, você guiará os teus irmãos. Irmãos, você imagina Pedro ouvir isso depois de 3 anos e meio andando com Cristo. Ele fala, como assim? Eu não sou convertido? Jesus fala, quando te converteres, quando estiveres verdadeiramente preparado. Então, quando você ouve uma resposta que não é aquela que você queria ouvir, dói, mas precisamos aprender a entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Há momentos nas nossas vidas em que nossa alma, ela clama, ela quer respostas, e essas respostas, na maioria das vezes, não é aquela que você imagina que você terá. Deus, ele surpreende-nos todas as vezes. Aqui o tópico 1, ele fala, a alma clama. A sua alma clama, ela clama por quê? Geralmente, irmãos, nossa alma clama por respostas. Nós buscamos respostas para as nossas dúvidas, respostas para as nossas enfermidades, respostas para os nossos problemas. Porque o homem, ele nasce perguntando, quando ele começa a falar, ele entende alguma coisa, a criança, a primeira coisa que ela vai fazer é uma pergunta para o pai. Pai, por que isso? Como é que funciona aquilo? A curiosidade são um dos atributos do ser humano. E nós somos curiosos e queremos respostas para todas as nossas perguntas. E queremos, muitas vezes, como um fast food. Você entra num lugar,
paga o lanche e do outro lado ele está pronto. Nós somos uma geração, e temos vivido uma geração fast food, que queremos tudo muito rápido, as respostas instantâneas. E salvação e intimidade com Deus é um processo que leva tempo. E as respostas nem sempre vêm da maneira que a gente quer. Aqui, o Alma Clama, ele está falando aqui 3 tópicos interessantes. O convite profético é destinado às almas sedentas, todos os que têm de sede, vinde às águas. Aqui é interessante que coloca águas que saciam a sede. E Jesus é essa água. Aquela mulher samaritana, ela estava com a alma extremamente angustiada. E Jesus chega até ela e apresenta respostas que talvez ela não entendeu no momento. Ela começa a falar de água física, uma água que para beber naquele momento. Jesus pede água para ela. A primeira coisa que ela responde para Jesus: acaso não entendes a nossa cultura? Eu sou mulher samaritana, o senhor é um judeu, uma que você não deveria nem estar conversando comigo. E ela se prendia aos costumes e àquilo que ela achava que era o certo. Ela, por muitas vezes, questionando Jesus onde deveria adorar, e Jesus simplesmente falou: os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é no monte, não é o local, mas é a forma, é o coração. Então, o que a nossa alma clama, ela por respostas, e a resposta inicial para as nossas vidas de Deus sempre é: espera em mim, e Ele certamente virá no momento certo. Temos aqui o tópico 2, clamando pela cura. Irmãos, quando falamos de cura, instantaneamente nós pensamos: é a cura física. Mas hoje, eu quero te fazer uma pergunta: qual é a cura que, no meio de uma pandemia dessa, de uma doença que tem assolado a nação e o mundo, se você falar assim, qual a cura que você queria? As pessoas, a maioria vão falar: eu queria que o Senhor curasse e acabasse com esse vírus. Esse vírus aí, ele está destruindo, matando muitas pessoas. Virou um superstar, Covid-19, virou uma coisa absurda. E se fala mais de Covid-19 do que de Deus, irmãos. Isso é algo fora do comum. Você liga os noticiários, liga até nas lives da própria igreja, você se vê as pessoas falando sobre Covid. O próprio Cristo, Ele é a cura que nós precisamos. Nele está a cura. E na maioria das vezes nós não precisamos nem ser curados do Covid, nós precisamos ser curados na nossa alma. Porque quando somos curados na alma, entendemos que vivemos debaixo da lei de Deus, debaixo da vontade dEle e debaixo do cuidado dEle, nós conseguimos entender que o preço do pecado, que é a morte, isso não tem como fugir, mas em Cristo nós temos vida e vida com abundância. Então, quando somos sarados na alma, irmãos, o resto é resto. Então eu te convido nesse momento a pensar aí com você: o que a sua alma está precisando ser tratada? Onde é o seu maior problema? É físico? É sentimental? É financeiro? O que está acontecendo na sua vida que você precisa urgentemente? E eu venho te dizer: cura a tua alma e todas as áreas da sua vida, ela vai estar em perfeita harmonia. Pode não estar tudo bem, mas você vai passar pelos momentos de dificuldade bem. Porque Deus, Ele te coloca no olho da tempestade, você olha para a tempestade e no meio dela você tem calma. Vem a calmaria, porque Deus te protege no meio da tempestade, no meio de uma pandemia. Nós podemos estar seguros e ter certeza que Deus está conosco. Aqui, esse tópico 2, ele tem um tópico 2 e 1, que se fala sobre: busca aquele que cura todas as nossas enfermidades. E é essa a resposta para você: busca Ele. Porque muitos têm procurado respostas em tantos lugares, mas Ele está do seu lado, dizendo: eu sou a resposta que você precisa. Amém? Vou estar terminando aqui essa parte e vamos estar indo para o tópico 3. Vamos lá, irmãos. Aqui no tópico 3, clamando por liberdade.
É interessante esse tópico porque você é livre? Eu queria te fazer uma pergunta. Você verdadeiramente se sente livre? Porque numa aula de filosofia e psicologia, eu tenho um rapaz que trabalha comigo lá que ele fez, né, a faculdade, e uma certa aula ele falou que o professor chegou para todos os alunos e falou assim: você se sente livre? E todos, sim, eu sou livre para ir e vir, eu vim da minha casa, faço o que eu quiser. A pergunta que o professor perguntou para eles você é livre, então quer dizer, você pode fazer o que você quiser? Ele, sim, posso. Eu falei, então quer dizer, vai ali na esquina então e aí pega um dinheiro no banco lá para mim, entra lá no banco e rouba o banco. Ele falou, não, mas eu vou ser preso. Aí ele levou esse questionamento. Você não pode fazer tudo, então você não é totalmente livre? E eles entraram numa discussão. Isso é interessante para nós entendermos o que é ser livre em Cristo. Porque, irmãos, o mundo procura uma liberdade que não é liberdade, é libertinagem, que tende a saciar os desejos da carne. E eles confundem com isso, falando, não, é os desejos da minha alma vai ficar alegre com isso. Não, porque tudo que é passageiro nós devemos entender que não gera frutos para a eternidade. Nós devemos buscar um alvo, que é a suprema vocação em Cristo, que é a coroa de salvação, que é algo eterno. Todo projeto de Deus para o homem tem eternidade. Deus ele nos criou num ambiente de glória eterna e quer nos levar para esse ambiente de glória eterna. E quando nós clamamos por liberdade, como está aqui no tópico 3, é algo tão profundo que nós devemos entender. Realmente somos livres? Porque Jesus ele fala, aquele que for liberto por mim, eu liberto. Verdadeiramente sereis livres. Se eu vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele gera uma pergunta muito interessante para um povo que era cativo, um povo que vivia uma prisão. Se não era pela lei, era pelo fardo da dificuldade dos impostos, era um povo que vivia debaixo de um fardo muito difícil. E Paulo ele cita algo muito interessante, que fala sobre a época da lei, e ele coloca em xeque a lei e graça. Ele não menospreza a lei e ele simplesmente explica a lei como um aiô. Se você for ler, ele fala o aiô. O que é o aiô? Aquele que cuida, é como um filho que o pai ele sai para trabalhar e ele deixa alguém cuidando do seu filho, um servo. Ele vai cuidar da melhor maneira do seu filho, mas ninguém pode tomar o lugar de um pai. Um servo, ele cuida temporariamente, ele colocou a lei como esse servo. E o pai não pode ser subjugado pela lei. Nós devemos entender que somos livres, porque a lei é para aquele que transgride. Se uma lei é criada, é porque alguém transgrediu um princípio. Se ninguém transgredisse nenhum princípio, não haveria necessidade de uma lei, irmãos. Então, se nós vivermos nos princípios de Deus, seremos livres. É isso que Jesus está falando. Ele disse que para a lei existir, existiu uma quebra de princípio. O homem quebrou o princípio de Deus. Então, com isso vem a necessidade de uma lei para colocar o homem em uma direção certa. Mas se o homem viver debaixo do princípio, ele é colocado acima da lei. A lei não mais o estará subjugando. Então nós devemos buscar os princípios de Deus para as nossas vidas, para que não precisamos nos preocupar com a lei. Eu te pergunto nesse momento, você se preocupa em se uma polícia te parar, se um policial for fazer uma abordagem com você? Não, porque você está debaixo da lei, você está cumprindo a lei. Por quê? É uma lei, porque senão você vai preso? Não, porque você tem princípios. E já tem pessoas que não, eles veem de outra maneira, eu preciso porque senão eu vou preso.
E isso gera um problema sério dentro da igreja, porque quando clamamos por liberdade, nós devemos ser verdadeiramente livres. E dentro da igreja não pode ser diferente. Você não pode estar preso a um dogma, a uma liturgia. Ah, Deus só age assim, assim, assim. Se não for assim, Deus não age. Deus mostra na Bíblia. Jesus curou no sábado. Foi contra tudo que os homens... Ah, não pode. Ele falou assim... Ele ensinou que o sábado é algo tão supérfluo. Se você for olhar diante de algo que é o sábado eterno de Deus, que é a vontade de Deus, o princípio que o sábado mostra é muito maior do que um simples costume. O princípio do sábado é mostrar o cuidado de Deus. É Deus dizendo assim: eu quero cuidar de você. Você precisa descansar em mim. Esse é o simbolismo do sábado. Não é apenas ficar preso a não fazer nada, não andar tantos metros, não poder suar, porque se eu suar nesse sábado, como alguns costumes têm. Mas o que nós entendemos? Que quando somos livres e vivemos debaixo do princípio de Deus, sim, verdadeiramente somos libertos de nós mesmos e dos nossos dogmas. Porque Deus, Ele quer liberdade no agir. Quando você entra num culto e você fica ali, eu vou esperar o momento certo, porque Deus ele só fala quando a palavra já tiver sido pregada e o irmão me chamar lá na frente para orar por mim. Irmão, tira isso da sua cabeça, porque Deus, Ele age no momento que Ele quer. O que Ele quer simplesmente é que você interaja com Ele, que você dê lugar. Quando nós damos lugar, e o que é dar lugar? É falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não vou esperar o momento certo, o pregador certo, o louvor certo para poder dar lugar. Dar lugar, você pode dar lugar aí agora. É só você abrir seu coração e falar: Senhor, eu estou ouvindo essa palavra e eu quero que o Senhor entre mesmo, faz o que o Senhor tem que fazer na minha vida, me liberta de mim mesmo. Porque, irmãos, a primeira coisa que precisamos ser libertos é de nós mesmos, dos nossas amarrações e nossos dogmas. Eu não posso, eu não faço, eu não sei, eu sou pequeno, eu não consigo. E isso precisa ser quebrado. Você tem potencial, e o potencial divino Deus deu para você. Ele disse que você é um escolhido, nação eleita. Você, irmão, que está me ouvindo nesse momento, você é chamado para viver grandes coisas. Não é chamado apenas para viver momentos, nem visitações somente. É chamado a ser a habitação de Deus, do Espírito Santo. Ele quer morar aí dentro de você. E esse clamor por liberdade, ele vem no tópico 3 e 1, ele fala sobre a prisão da amargura. E no tópico 3 e 2, a prisão do medo. Tópico 3 e 3, a prisão da depressão. Quando fala que um abismo chama ao outro, é isso. Primeiro você fica na prisão da amargura. O que é isso? O que é o fruto da amargura? É quando o seu coração começa a receber tantas sementes de mágoa que começa a nascer um fruto, que é um fruto da amargura. Você se transforma numa pessoa amarga, uma pessoa que duvida até da sua sombra. Você não consegue confiar em mais ninguém. Você não consegue amar mais ninguém, você consegue simplesmente olhar para as pessoas com um olhar de dor e de desconfiança. Irmãos, o mundo, ele é um mundo muito difícil, sim, há pessoas horríveis, pessoas que praticam coisas terríveis, mas você não é essa pessoa, você não é assim, você precisa fazer a diferença, nós temos que fazer a diferença. E tirar essa amargura, porque a amargura gera o medo. Porque um coração cheio de amargura é um coração cheio de medo. A pessoa se tranca. Nós vemos muitos homens de Deus, aqui tem uma lista de personagens bíblicos de suas dores, né? Moisés, Noemi, Ana, Elias, a Sunamita, Jó, Davi, Jonas, Jeremias, Paulo e o próprio Jesus. Em momentos de dificuldade, medo, o medo ele bate na porta. Agora, o que a gente faz com medo? O que a gente faz no momento de pavor? É que dita toda a diferença na sua vida. Porque Moisés,
Nós vamos aqui, Elias pediu até a morte. Agora, Jesus, ele fala, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele sentiu uma tremenda, imagina o Getsemane, foi algo, uma guerra super, acho que não tem como explicar, irmão. No mundo espiritual, foi o momento de maior guerra. E Jesus, ele não negou a sua humanidade naquele momento, ele sentiu medo, ele angustiou-se. Mas o que Jesus fez com o medo dele? Porque o medo, ele vem sim, ele pode aparecer, mas o que você faz quando você está com medo é que muda. Jesus, ele mesmo com medo, mesmo num momento de dificuldade, ele falou: Senhor, Pai, afasta de mim esse cara, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Ele foi até o fim. Irmãos, mesmo em dificuldade, irmão, encara de frente os seus medos. A prisão da depressão, essa é um tema que nós falamos na penúltima aula, que é uma prisão realmente, que é um lugar de separação, um lugar terrível, que as pessoas acabam entrando e só conseguem sair de lá de dentro com muita ajuda, porque sozinho muitas pessoas não conseguem, quando entram por esse caminho da amargura, da depressão, do medo. Se Jesus, irmãos, tivesse abrido mão, se Jesus tivesse se deixado levar pelo medo, ele teria ficado naquele Getsemane, ali, prostrado, e não iria até o fim. De repente Jesus poderia ter fugido, ou Jesus tivesse falado: Senhor, eu não aguento mais, Deus, manda um anjo, acaba com tudo isso, com toda essa dor. Mas Jesus enfrentou o medo, e não foi à toa que ele enfrentou o medo, não foi por acaso, ele enfrentou para te dar o exemplo, para te mostrar que diante da dificuldade, Ele está com você. Quando você clama a Deus no meio da dificuldade, Ele te enche de coragem, porque o Espírito que Deus te dá não é espírito de covardia, mas de ousadia. O próprio apóstolo Paulo, ele ensina isso. Ele vem falar nas suas cartas: tem de bom ânimo, continua. Todos que ele, Timóteo, Tito, todos que ele pôde ministrar, Lucas, todo que ele sempre fala: olha, tem de bom ânimo, vamos, a gente vai conseguir, vamos até o final, enfrentarei até a morte. Os homens falam, um profeta fala para ele: olha, você vai ser morto. Ele amarra ali, tira o cinto, amarra Paulo, fala: você vai ser encarcerado e morto. Paulo fala: eu estou preparado para isso. Irmão, para que coragem maior do que essa, do que morrer? Porque ele tinha no seu coração algo tremendo, que é aquilo que o Espírito Santo nos dá: ousadia e coragem. Então essa é uma mensagem para você, de ousadia, de força e coragem. Que todo medo que possa ter tentado rondar a sua casa, a sua mente, a sua alma, seja colocado por terra agora, em nome de Jesus. Que você receba aí na sua casa um espírito de ousadia, de coragem, porque é esse espírito que o Senhor tem sobre a sua vida. Que toda a potestade maligna que tentou colocar angústia e medo e de repente até uma depressão caia por terra agora, porque sobre as nossas vidas há uma unção que o Senhor colocou de vitória, porque o próprio Cristo disse: eu venci o mundo. Ele nos ensinou a vencer. Ele falou: olha, sedes meus imitadores. Paulo vem falar: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. É algo muito forte isso, irmão. Ele chamou a responsabilidade, isso é ousadia, isso é coragem de falar: olha para mim, pode olhar para mim. Irmão, você seja luz nesse mundo, que possa bater no peito e falar: olha para mim, porque eu sou um homem que eu vivo, eu sou uma mulher que eu vivo a vontade de Deus, eu sou um jovem, uma jovem que vive a vontade de Deus. Tenha coragem, seja ousado na presença do Senhor e entre pelas portas, pelo novo porta, um novo caminho com ousadia, o novo caminho que Cristo abriu diante do Pai para nós. Seja ousado, porque o medo, ele só paralisa, o medo só mostra dificuldade, o medo, ele vai te colocar numa situação muito difícil, mas a ousadia e a coragem diante do medo, porque eu não estou falando para você não ter medo, porque o medo, ele é instintivo, é para nos proteger,
mas diante do medo você tem que ter ousadia, porque o medo aciona os nossos instintos para você ficar alerta. Fique alerta, mas não pare. Fique alerta, mas prossiga, porque é isso que Deus tem para nós. Amém? Que essa mensagem possa produzir no seu coração essa coragem, que a sua alma, que o clamor da sua alma seja esse: Senhor, eu preciso de Ti para prosseguir e chegar no alvo, que é Cristo. Amém? Eu desejo a todos uma paz diante de toda esses problemas que nós temos vivido, mas uma paz que excede o conhecimento humano. Receba sobre o seu lar nesse momento essa paz, a alegria, o gozo na presença do Senhor, porque é isso que Ele tem para você. Amém? Eu desejo a todos uma paz do Senhor. Muito obrigado. Sejam alimentados por essas palavras. Amém? Tchau, tchau.